Há milhares de anos, uma embarcação gigantesca teria salvado a humanidade e os animais de uma destruição sem precedentes. A Arca de Noé é um dos símbolos mais conhecidos da Bíblia, mas existe uma pergunta que intriga estudiosos, arqueólogos e milhões de pessoas em todo o mundo. O que aconteceu com a Arca de Noé depois do dilúvio? Será que ela ainda existe? Poderia estar escondida em algum lugar aguardando ser descoberta? Ou desapareceu para sempre ao longo dos séculos? A Bíblia fornece algumas pistas, mas também deixa um enorme espaço para o mistério. Tudo começou quando Deus viu que a maldade dos homens havia se multiplicado sobre a terra. Em Gênesis, é dito que toda a humanidade havia se corrompido, e por isso Deus decidiu enviar um grande dilúvio. No entanto, havia um homem justo em sua geração. Seu nome era Noé. Deus ordenou que ele construísse uma enorme embarcação capaz de preservar sua família e representantes dos animais terrestres. A construção da arca foi uma tarefa monumental. Segundo as medidas descritas na Bíblia, ela possuía aproximadamente 130 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Era uma estrutura gigantesca para a época, dividida em 3 andares e revestida com betume para garantir sua impermeabilidade. Durante muitos anos, Noé trabalhou em sua construção enquanto anunciava o juízo que estava por vir. Quando chegou o momento determinado por Deus, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entraram na arca juntamente com os animais. As chuvas começaram e as águas cobriram toda a terra. Durante 40 dias e 40 noites choveu sem cessar. As águas permaneceram elevadas por 150 dias. Depois disso, começaram a baixar lentamente. E então ocorre um detalhe importante que muitas vezes passa despercebido. Em Gênesis capítulo 8 está escrito que a arca repousou sobre os montes de Ararat. Essa simples informação deu origem a séculos de pesquisas e expedições. O texto bíblico não afirma que ela pousou exatamente sobre o Monte Ararat, como é conhecido atualmente, mas sobre a região montanhosa chamada Ararat, localizada onde hoje fica a Turquia. Depois que as águas secaram completamente, Noé, sua família e os animais deixaram a embarcação. A primeira atitude de Noé foi construir um altar e oferecer sacrifícios de gratidão a Deus. Então Deus estabeleceu uma aliança com a humanidade e colocou o arco-íris como sinal dessa promessa. Mas a Bíblia não diz mais nada sobre a arca. Ela simplesmente desaparece da narrativa. O silêncio das Escrituras sobre seu destino levantou inúmeras perguntas. Será que a arca permaneceu intacta sobre as montanhas? Teria sido destruída pelo tempo? Os descendentes de Noé poderiam ter desmontado a embarcação e utilizado sua madeira para construir casas e ferramentas? Ou será que Deus permitiu que ela desaparecesse para impedir que fosse transformada em objeto de adoração? Ao longo da história, surgiram muitas tradições relacionadas à arca. Historiadores antigos como Flávio Joséfo, que viveu no primeiro século, afirmavam que partes da embarcação ainda podiam ser vistas em seu tempo. Ele escreveu que algumas pessoas retiravam pedaços da madeira da arca para fazer amuletos. Outros escritores antigos também mencionaram relatos semelhantes. Marco Polo, durante suas viagens no século XIII, ouviu histórias sobre uma grande embarcação preservada nas montanhas da Armênia. Diversos povos da região possuíam lendas que falavam sobre restos de uma enorme estrutura nas montanhas cobertas de neve. Essas histórias alimentaram a imaginação de exploradores durante séculos. Uma das regiões mais investigadas é justamente o Monte Ararat, localizado no leste da Turquia. Com mais de 5.000 metros de altitude, o monte permanece coberto por gelo durante boa parte do ano. Muitos acreditam que a arca poderia estar preservada sob camadas de neve e gelo. Desde o século XIX, inúmeras expedições foram organizadas em busca da embarcação. Algumas alegaram ter encontrado formações estranhas, pedaços de madeira ou estruturas semelhantes a um navio. Porém, nenhuma descoberta foi aceita de forma definitiva pela comunidade científica. Em 1949, fotografias aéreas da região revelaram uma formação conhecida como Anomalia de Ararat. A imagem mostrava algo que alguns interpretaram como os restos de uma embarcação gigantesca congelada. Décadas depois, imagens de satélite voltaram a alimentar a esperança de que a arca pudesse ter sido localizada.
Contudo, especialistas afirmam que as imagens podem representar apenas formações naturais de gelo e rocha. Outra descoberta que chamou atenção ocorreu em um local chamado Durupinar, na Turquia. Em 1959, um piloto identificou uma formação em forma de barco parcialmente enterrada no solo. O local possui aproximadamente 150 metros de comprimento, dimensões semelhantes às descritas na Bíblia. Pesquisadores realizaram estudos e alguns defenderam que ali estariam os restos fossilizados da Arca de Noé. Outros especialistas, porém, afirmaram que a estrutura é apenas uma formação geológica natural. O debate permanece até hoje. Em 2010, um grupo de exploradores chineses anunciou ter encontrado compartimentos de madeira em uma montanha próxima ao Ararat. Eles divulgaram imagens mostrando estruturas internas semelhantes a divisões de uma embarcação. A notícia chamou a atenção do mundo inteiro. Entretanto, arqueólogos e cientistas questionaram a descoberta, alegando falta de provas conclusivas e ausência de estudos independentes que confirmassem a autenticidade do material. Até hoje, nenhuma evidência definitiva foi apresentada. Além das buscas arqueológicas, existe outra pergunta fascinante. Por que Deus não revelou claramente o destino da arca? Alguns teólogos acreditam que isso foi intencional. Se a arca tivesse sido preservada e descoberta ao longo da história, talvez ela tivesse se tornado objeto de veneração. O foco da fé deixaria de ser Deus para se concentrar em um objeto. Por isso, muitos acreditam que Deus permitiu que a embarcação desaparecesse naturalmente. Outra possibilidade é que os próprios descendentes de Noé tenham reutilizado sua madeira. Após o dilúvio, a humanidade precisava reconstruir tudo. Uma estrutura gigantesca feita com madeira resistente poderia fornecer material suficiente para muitas construções. A Bíblia não menciona essa hipótese, mas ela é considerada possível por alguns estudiosos. Há também quem acredite que a arca permanece escondida até hoje. Segundo essa teoria, o gelo e as condições extremas das montanhas poderiam ter preservado partes da embarcação por milhares de anos. Mudanças climáticas futuras poderiam revelar seus restos. Essa expectativa continua motivando expedições e pesquisas. Curiosamente, histórias semelhantes ao dilúvio aparecem em diversas culturas antigas. Povos da Mesopotâmia, da Índia, da China e das Américas possuem relatos de uma grande inundação que destruiu quase toda a humanidade. Muitos estudiosos enxergam nisso uma memória coletiva preservada ao longo das gerações. Isso aumenta ainda mais o interesse em descobrir se a arca realmente existiu e se seus restos ainda podem ser encontrados. Mas talvez exista uma questão mais importante do que saber onde está a arca. A mensagem central da história não é a embarcação em si, mas a salvação oferecida por Deus. A arca foi um instrumento de preservação em meio ao juízo. Para os cristãos, ela simboliza a proteção e a esperança encontradas em Deus. Assim como Noé encontrou refúgio na arca durante o dilúvio, a humanidade encontra salvação através da graça divina. O Novo Testamento faz essa comparação diversas vezes, mostrando que a arca apontava para uma realidade espiritual maior. Ainda assim, o fascínio pelo destino da embarcação permanece vivo. Será que ela está escondida sob o gelo do Monte Ararat? Será que foi destruída pelo tempo? Teria sido desmontada pelos descendentes de Noé? Ou estaria aguardando ser descoberta em algum lugar desconhecido? A verdade é que ninguém possui uma resposta definitiva. A Bíblia apenas afirma que a arca repousou sobre os montes de Ararat e depois desaparece da narrativa. Desde então, mais de 4.000 anos se passaram. Impérios surgiram e desapareceram. Civilizações nasceram e foram destruídas. Mas o mistério continua vivo. Talvez em algum lugar das montanhas da Turquia, coberta por gelo e neve, esteja repousando silenciosamente uma das maiores testemunhas da história da humanidade. Ou talvez Deus tenha permitido que ela desaparecesse para sempre, lembrando que o mais importante nunca foi a madeira da embarcação, mas a mensagem de fé, obediência e esperança que ela representa. E assim, a Arca de Noé permanece como um dos maiores mistérios da Bíblia, alimentando a curiosidade de milhões de pessoas e deixando uma pergunta que continua ecoando através dos séculos. O que realmente aconteceu com a arca depois do dilúvio?
Talvez um dia a humanidade descubra a resposta. Ou talvez esse seja um segredo que permanecerá escondido até o fim dos tempos.